Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38. Abra a Bíblia, por favor. Mateus 9, 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém, igreja? Isso. Não dê amém por obrigação, dê por devoção. Nosso culto é racional, por entendimento. Amém significa assim seja, e assim seja para a glória de Deus. Nós temos aqui, amados irmãos, lido um texto. E sobre esse texto, eu quero dar um tema. E o nosso tema nesta noite, eu vou até anotar aqui que não está anotado. Nem deu para anotar tudo. Uma parte em cima, outra embaixo. Responsabilidade pessoal. Diga comigo, responsabilidade pessoal. Diga de novo, responsabilidade pessoal. Terceira e última vez, responsabilidade pessoal. Isto. Primeira pergunta a você. Você foi salvo para quê? Qual o objetivo pelo qual o Senhor Jesus perdoou os seus pecados e te salvou? Por quê ou para quê? Escute, antes dele voltar para os céus, ele fez uma oração sacerdotal. Esta oração sacerdotal está em João capítulo 17. E esta oração, nela, o Senhor, ele faz colocações incríveis, como, por exemplo, ele disse assim, no capítulo 17 ele diz: e levantando Jesus os olhos, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como confiastes autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. Ou seja, a vida eterna que Jesus recebeu, ele pede ao Pai que conceda a mim e a você que o recebeu. Quem entendeu? Diga amém, só se entendeu. Versículo 3, ele diz: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Versículo 4, disse Jesus: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Paro aqui. O meu tema qual é? Já esqueceram? Qual é o tema? Isto.
Então a responsabilidade de Jesus a ter vindo ao mundo foi consumar uma obra. E qual era a obra que ele estava para consumar? A obra do Calvário. Pela sua morte, nós ganhamos a vida eterna. Houve um preço para que você estivesse aqui, dando glória a Deus e aleluia. Houve um preço para que você tivesse direito de entrar na cidade santa pelas portas. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele consumou a obra, porque era a responsabilidade dele. Deixa eu te dizer uma coisa, quando ele estava no Getsêmani, ele foi orar. E ele começou a orar de uma forma tão intensa, que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Tamanha foi a dor, a luta e o sofrimento naquela oração. E de repente ele tem uma visão. E a visão era a visão do Calvário. Era a via dolorosa. Era tudo o que estava para acontecer. Ele não estava dormindo, não foi um sonho, foi uma visão. Sonho é uma coisa, visão é outra. Aleluia. Então, naquele momento em que ele tomou sobre si os meus pecados, os seus pecados, quando ele tomou sobre si, o que acontece? Ele viu o Pai lhe dando as costas, porque Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, quando Jesus tomou os nossos pecados, ele se fez pecador. Ele não pecou, mas ele se fez pecador, porque os meus pecados estavam sobre ele. Glória a Deus. E foi exatamente naquela hora que o sangue, o suor transformou-se em sangue. Por quê? Porque ele estava, aquela comunhão, aquela intimidade, aquele relacionamento que ele tinha com o Pai, estava sendo quebrado. Tanto é que na hora da agonia, quando sempre ele dizia pai, papai, abba, pai, ele agora não disse mais papai, nem paizinho. Ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Por causa do pecado. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esta oração Jesus estava mostrando que ele assumiu um compromisso e teve responsabilidade com o compromisso que ele assumiu. Você e eu assumimos também um compromisso e devemos sim ter responsabilidade sobre o compromisso que nós assumimos. Pastor, que compromisso eu assumi com Jesus? Vou te dizer. Marcos, capítulo 16. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, ide. Ele disse o quê? Ide por todo o mundo, pregai a toda quem crê e for batizado, e quem não crê. E na sequência o que ele diz? E estes sinais seguirão aqueles que creem. Escute, dizer que crê é uma coisa, dizer que tem fé é outra coisa. Isso é teologia, isso é conhecimento adquirido. Mas uma coisa é dizer e a outra coisa é fazer. Eu não tenho fé apenas quando eu profiro fé. Eu tenho fé quando eu ajo. Fé é uma ação. Glória a Deus.
Aí o Senhor diz que estes sinais seguiriam aqueles que crescem. Quais os sinais? Me ajude. Quais os sinais? Bora. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguém beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando eles ouviram isso, isso foi antes de Jesus subir. Chamou-os e deu essa palavra. Depois de ter falado, foi assunto aos céus. Versículo 20 diz: e quando Jesus foi assunto aos céus, eles partiram. O que é isso? Compromisso. O que é isso? Responsabilidade. O que é isso? É fé. Eles acreditaram no que o Senhor falou. Eles acreditaram. E eles foram. E pregaram por toda parte. Cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais. Observe, irmãos, que eles foram obedientes. Eles cumpriram aquilo que o Senhor mandou. E os sinais, quem correu atrás deles? Hoje vivemos numa geração que o povo fica, os crentes ficam atrás de sinal. Não, é o sinal quem tem que correr atrás dos crentes. E eles pregavam a palavra e Deus confirmava a palavra que eles pregavam, salvando, curando, libertando, transformando, mudando situações. Por conta da responsabilidade, do compromisso. No Salmo 126, versículos 5 e 6. Salmo 26, 5 e 6. Está muito bom porque os irmãos estão colocando ali na telinha. O salmista diz: os que com lágrimas semeiam, com alegria ou com júbilo ceifarão. Então, ora, nós temos que semear com lágrimas. Como se semeia com lágrimas? Como se é gemendo e chorando. Glória a Deus. Aí o Senhor diz, através do salmista: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Amém. Amém de novo. Então vamos aqui a Romanos, capítulo 10, para depois voltarmos ao texto original. Romanos capítulo 10. Disse Paulo, escrevendo à igreja ali em Roma: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu dizer de novo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na sequência, versículo 14, Paulo questiona: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos ver este jogo de palavras, o que Paulo estava ensinando. Por exemplo, uma pessoa que não lê a Bíblia, e outras que até lê, mas não entende nada. Eu lembro a primeira vez que eu li um Novo Testamento, aleluia, e eu comecei a ler, e eu abri na genealogia, fulano gerou ciclano, ciclano gerou, eu digo, isso parece uma lista telefônica, não estou entendendo nada. E peguei o Novo Testamento e coloquei no banco traseiro do carro. A gente estava vindo do Recife, eu e um grupo de companheiros de trabalho. E foi um presente que eu ganhei do gerente da loja que nós estávamos, ali na Avenida Recife. E ele deu esse presente a cada um de nós. O mais importante é o amor.
o Novo Testamento do pastor Fanini. Mas eu li, entendi, foi nada. Glória a Deus, eu não dei importância, joguei atrás. E foi exatamente aquele livro que entrou no nosso lar e mudou a nossa história. Mas observe que Paulo diz assim: como invocarão aquele em que não crerão? Ora, como invocar corretamente o nome do Senhor Jesus sem acreditar nele? E como vamos acreditar se não ouvimos nada acerca de Jesus? Que é o que acontece muito hoje. As pessoas falam muito sobre autoajuda, falam muito de experiência disso e daquilo, mas não falam sobre a palavra. O que o mundo precisa, Arthur, é da palavra de Deus. É a palavra que tem o poder transformador e que muda a história e vida das famílias. É a palavra. Então o que acontece? Como invocarão aquele que não creram? E como crerão quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí aqui entra a sua responsabilidade, meu irmão. Você que está me ouvindo. É aqui que entra a sua responsabilidade. O mundo não vai acreditar no céu, em Jesus, no arrebatamento, no juízo final, no milênio, no tribunal de Cristo. Não vai acreditar se você não pregar. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho a toda a criatura. Para quê? Para que através do evangelho a fé seja produzida nestas pessoas, para que os olhos espirituais destas pessoas sejam abertas, o temor de Deus entre nos seus corações e elas recebam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é a igreja que salva, não é o pastor que perdoa pecados, não, quem salva é Jesus. Quem perdoa o pecado é Jesus. Agora faz tudo isso como? Através da palavra. E os agentes responsáveis pela ministração da palavra de Deus, quem é? O pastor? É não, é você. É cada crente. Cada crente é um agente responsável por difundir o evangelho. Você sabe o que você é? O embaixador de Cristo em país estrangeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É sua responsabilidade levar a fé ao coração das pessoas. Versículo 15. Como pregarão? Como pregarão se não forem enviados? Nós começamos hoje, antes da mensagem, com um aviso. Aviso de quê? Concentração, obra missionária na feira, distribuição de folheto. Que é isto? Estamos enviando, estamos convocando. Você está convocado para ir pregar a palavra de Deus. Eu já vi crentes reclamando: ah, pastor, eu tenho tantos anos na igreja e eu nunca recebi uma oportunidade. Mentira do diabo. Aleluia. O campo é o mundo. Glória a Deus. Quando eu aceitei a Jesus, não precisou ninguém me enviar para lugar nenhum não, para pregar. Eu comprei literatura. Quando recebi o meu salário, eu comprava literatura, deixava lá no meu birô, no trabalho, trabalhando. E sempre que possível eu dava uma literatura. Glória a Deus. Dia de domingo eu saía da escola dominical, ia para casa, trocava de roupa, tomava um banho e para evangelização. Não precisava. E a oportunidade, subia em cima de uma calçada, depois subia em cima de um banco da praça, abria minha boca sem nenhum tipo de som e pregava a poderosa palavra de Deus. E as pessoas estavam lá, ouvindo Deus falar e se convertendo ao Senhor Jesus. Isso é ser crente. Como pregarão se não forem enviados? Estamos enviando. Como está escrito?
quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Jesus juntava multidões. Eu passei muito tempo orando, hoje não oro mais, dizendo a Jesus: olha, Senhor, a tua igreja cresceu por causa dos milagres. O povo, se vê milagres, ele vem para a igreja. Faz milagre, faz milagre, faz. E eu sempre dizia: olha, Senhor, não faça através de mim, não, faça através de qualquer irmão. Meu problema não é eu aparecer, é o Senhor aparecer. Glória a Deus. Então faça milagres, para que a igreja se encha. Ah, ali está tendo milagre, para que venha todo mundo e a igreja fique lotada. E eu orei. E eu comecei a ficar chateado com Jesus. Mas, Senhor... Aí quando foi numa dessas orações, eu caí na besteira de perguntar: Jesus, por que o Senhor não está fazendo milagres? E eu ouvi o Espírito Santo dizer: para quê? E eu disse: para o povo vir, para a igreja, para o povo aceitar, para a igreja crescer. Glória a Deus. Ele disse para mim: para a igreja crescer, não é necessário os milagres. Eu digo: olha, Senhor, mas aqui no Novo Testamento está aqui os milagres. E as multidões te seguiam pelos milagres. Aí ele diz: e meu servo João Batista, quantos milagres ele fez? Tapa na cara. Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Qual era a catedral que ele escolheu para pregar? No deserto. Mas as multidões iam a ouvi-lo. E eu pergunto: por que iam ouvi-lo? Por causa da palavra. Glória, glória. É a palavra. Não é historinhas, é a palavra. Aleluia. Por quê? Porque João veio com responsabilidade. Então você entrou no reino, tem responsabilidade. Você entrou no reino, tem compromisso. Você entrou no reino, não pode se apresentar ao Senhor de mãos vazias. Você tem que se apresentar ao Senhor, trazendo consigo seus molhos. Os que levam a preciosa semente, gemendo e chorando, voltarão sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos. E os sinais podem acompanhar. Mateus 9, joga na tela, Mateus 9, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. Percorria Jesus percorria as cidades e os povoados. Ele percorria fazendo o que, Miguel? Glória! Ele percorria ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Escuta aqui que coisa interessante. Pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa, e fazer milagres é outra coisa. E ele fazia estas três coisas. Ele percorria pregando, ele percorria ensinando e pregando e ensinando nas sinagogas e nas vilas e nas aldeias e nos montes e nos vales. Ele pregava onde havia uma necessidade. Aonde tinha uma necessidade, aonde tinha um necessitado, o Senhor estava ali pregando a poderosa palavra de Deus e mostrando que Deus era aquele que estava interessado naquela alma. Mas olha, irmãos, não é só pregar. Aleluia.
Bem verdade que quando a gente fala da necessidade de pregar, a gente não fala apenas naquela questão de transmitir conhecimento. Não. Pregar, irmãos, é muito mais do que transmitir conhecimento. É transmitir vida. Vida. Não adianta eu pregar conhecimento sem ter vida. Não adianta eu pregar a palavra de Deus e eu não praticar a palavra de Deus. Não adianta eu pregar a palavra de Deus e eu não obedecer a palavra de Deus. O mais importante não é o conhecer, o mais importante é o experimentar. Jesus disse: eis que eu estou convosco. Não ouvi. Eis que estou convosco. Tudo bem. Isso é o quê? Conhecimento. Está escrito. Agora, não precisa responder. E você tem sentido a presença dele todo dia? Você tem sentido a presença dele quando está navegando na internet? Colocando diante dos seus olhos aquilo que é abominação a ele? E o seu compromisso? E a sua responsabilidade? Porque a nossa responsabilidade, irmão, é no reino visível e no reino invisível. Lá o escritor aos Hebreus diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E devemos correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vendo ele as multidões, aí vem o coração, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compaixão, diga compaixão. Nós precisamos ter compaixão. Precisamos sentir a necessidade do necessitado. Precisamos sentir a dor daquele que está sofrendo. Precisamos sentir a angústia de quem está encarcerado. Precisamos sim. Glória a Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Então nós precisamos não apenas passar pela vida, mas deixar na vida que passamos uma marca, a marca do santo, a marca do salvo, a marca do servo, a marca daquele que ajuda aos que são menos favorecidos. Aí o Senhor diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se das multidões, porque estavam, motivo, aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ele sentiu isto. Eu não sei se você já viu aqueles andarilhos, aqueles maltrapilhos, aquelas pessoas jogadas, dormindo na calçada. Como é que reage o seu coração quando vê uma pessoa dessa? Nós precisamos ter o sentimento, mesmo sentimento, está escrito, que houve em Cristo Jesus. Precisamos sim desse sentimento para poder fazer alguma coisa. Então Jesus, versículo 32, 37, digo, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos. Está lá. Dirigiu-se aos seus discípulos. E o que foi que ele disse aos discípulos? Olha para a tela, o que foi que ele disse aos discípulos? Realmente a seara é, e os ceifeiros são poucos. Sem querer magoar, sem querer ferir, sem querer ofender, porque hoje é muito difícil ser pastor. Hoje a gente tem até dificuldade de pregar uma mensagem, porque alguém vai se sentir ofendido, dizer que o pastor tratou mal, ofendeu, feriu, mas sem querer entrar por nenhum desses expedientes. Jesus disse o que? A seara é? E os ceifeiros? Pois sim. Cadê a irmã Jacira? Está aí? Fica em pé aí, irmã Jacira, para a gente olhar para a senhora. Está aí essa adolescente. Glória a Deus. Está aí, irmã Jacira.
Ela faz parte do mutirão missionário, dos missionários aqui da sede. Todos os dias que o missionário sai, obrigado, irmã Jacira, ela sai com eles. Todos os dias que ele sai, ela está lá com eles. Não falta. Glória, já de cães brancas, já sem aquela energia que a maioria de nós, de vocês tem. Glória a Deus. Mas ela está lá, porque ela entende que a seara é grande. E eu pergunto, onde estão os ceifeiros? E eu, dia de segunda-feira, eu estou ali dando expediente. Aí passam os missionários. Quando eu olho assim, dá vontade de chorar. 5, 6 irmãos que saem para evangelizar numa igreja sede. Na quarta-feira, 2, 3, e eu fico ali chorando. Glória a Deus. E eu pergunto, uma igreja sede, onde estão as demais pessoas? Obviamente, com raríssimas exceções, porque temos aqueles que estão no trabalho. Mas será que todo mundo está no trabalho? Não. Mas por que não vão? Porque estão ocupados. Tá bom. Não tem tempo. Oh, glória a Deus. Eu me preocupo se você não tiver tempo de ouvir o toque da última trombeta. Esta é a minha preocupação maior. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus disse: a seara é muito grande, os ceifeiros são poucos. Aí diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para o Senhor da seara. Vamos ficar de pé.